Olá pessoal, nesse vídeo daremos continuidade ao nosso conteúdo de matemática. Hoje iniciaremos a unidade 3, funções afim e linear, com o nosso tema 1, introdução às funções de primeiro grau. Lembrando que na aula passada de matemática, nós já chegamos a ver a questão da função, como ela funciona, Hoje vamos só dar uma pequena revisão para relembrar esse conceito de função, certo? No slide de número 2 de vocês aí, temos o seguinte, ele faz um resumo dessa primeira unidade, que vai falar sobre função de primeiro grau, Nessa unidade a gente vai ver o conceito, as propriedades e como representá-las por meio de uma fórmula, Vimos anteriormente que o que é a função, é uma lei matemática que relaciona uma grandeza a outra, onde chamamos um valor de x e a outra f de x. Por exemplo, o que é esse f de x? É uma função que varia conforme a mudança do valor de x, certo? Temos um exemplo aí abaixo. Essa tabela relaciona o preço de uma corrida de táxi em função da distância percorrida. Ou seja, o preço está relacionado, está dependendo de quem? Da distância percorrida, certo? Ou seja, o P de preço está em função da distância, Ou seja, ele tem uma dependência da distância, certo? Ocorre que quando o táxi inicia a corrida, o taxímetro parte de uma quantia fixa pré-estabelecida, chamada bandeira, que nesse caso é de R$4, Em linguagem matemática, basta usar a fórmula P igual a 1,5 vezes D mais 4. Porém, pessoal, quem é esse P? Esse P aí é o preço que eu vou pagar, certo? A gente já viu isso na aula passada, só relembrando, certo? E quem é esse D? É a distância, mais R$4, certo? Que é a taxa fixa. Ao entrar no táxi, você automaticamente já vai pagar R$4, independente da distância que você for percorrer nele, certo? Então, temos aí a tabela de alguns preços, Então, pessoal, a função de primeiro grau... Aliás, nós temos o nosso primeiro exemplo de função de primeiro grau, que é nessa tabelinha aí, Aliás, que está escrito aí, P igual a 1,5 vezes D mais 4. Bem, mas isso é parecido com uma função comum, Então, o que é que especifica essa função ser de primeiro grau, Nós vamos para a lousa agora e eu vou explicar para vocês essa questão da função de primeiro grau, dessa característica dela, certo? Então, pessoal, só relembrando o conceito de função, É uma lei matemática, que relaciona duas grandezas, Onde uma vai depender da outra, uma vai estar em função da outra, certo? No caso aqui do nosso exemplo, do slide 2, nós temos o quê? Que o preço vai depender de quem? Da distância, certo? Essa relação, essa função pode ser escrita por meio de uma linguagem matemática, certo? Como seria a descrição dessa situação aqui por meio de uma linguagem matemática? Eu poderia colocar quem? Ele não quer o nosso preço em função, da distância, certo? Então, D aqui, distância. Ou seja, quando ele falar um em função do outro, ou seja, P está em função de D. P depende de D. Como assim? De acordo com que a distância fosse modificando, o meu preço vai mudando. Ou seja, P está em função de D. No nosso caso, nós temos o quê? Ele fala inicialmente que nós temos uma taxa fixa, que é chamada de bandeira, ao entrar no carro, no táxi. E quanto é essa taxa fixa? De R$4. Então, nós vamos estar aqui, Qualquer preço vai ter o valor de
R$4, certo? Então, pessoal, se R$4 é minha taxa fixa, né? Quanto é que eu vou pagar por cada quilômetro rodado? Pessoal, percebam aqui, ó, que se eu diminuir aqui, ó, 5,50 menos R$4 dá 1,50. Ou seja, eu paguei 1,50 pelo quilômetro rodado, certo? Se eu quiser conferir se isso é verdade, se 1,50 é o preço do meu quilômetro, ó, eu rodei 2 quilômetros, né? Então vou descontar R$4 daqui. Então 7 menos 4, 3. Como foi 2 quilômetros, eu divido R$3 dividido por 2, que dá 1,50 por cada quilômetro, certo? Então, nossa fórmula matemática, ó, é essa aqui, né? O preço é igual a 1,5 vezes a distância mais 4, certo? Ou seja, qualquer valor que eu quiser obter aqui de preço, eu vou utilizar essa fórmula aqui. Ó, no nosso slide de número 3, temos o seguinte, ó, outro exemplo aí, ó. Na primeira hora, esse veículo terá rodado 60 km, certo? Vamos lá, construir outra tabelinha. Vamos construir aqui a nossa nova tabelinha, né? Aqui. Distância. No caso aqui, ele comparou quem? A distância com o tempo, né? Ele falou o quê? Que a cada hora, vou botar 1 hora, tempo, né? Que a cada hora ele percorre quantos quilômetros? Ele colocou o que aí? 60, né? Continuando. Ao final da segunda hora, terá percorrido 120 km. Ou seja, ao final da segunda hora, ele percorreu quanto? 120. Ah, entendi. Então, a cada hora, ele percorre 60 km. Então, como seria a minha fórmula aí? A minha fórmula matemática para descrever essa situação, né? Quem está dependendo de quem, né? Então, nesse caso aqui, pessoal, ó, temos que a distância, né, está em função de quem? Aliás, a distância está em função do tempo. Ou seja, quanto mais tempo passar, maior será a minha distância, certo? Então, vou pôr aqui, ó, a minha distância está em função de t. Agora, como é que ocorre essa relação da distância em função do tempo, né? Então, vamos lá, ó. A cada intervalo de tempo que se passa, ó, 1 hora, ele percorre quanto? 60 km. 2 horas, 120 km. Ou seja, aqui, ó, eu vou multiplicar por 60 vezes t. Por quê, pessoal? Percebam, ó, que aqui é o meu tempo. Se passar 1 hora, ele percorre quanto? 60 km. Está aqui o D. Ó. Se passar 2 horas, 60 vezes 2, 120 km. Está aqui, minha distância, certo? E assim sucessivamente. Então, no caso, a minha fórmula é essa aqui, ó. Bem, mas isso aqui a gente já conseguiu entender na aula passada, né? Sobre funções. Como eu vou relacionar isso aqui com a função de primeiro grau, né? Pessoal, a função de primeiro grau se caracteriza dessa forma aqui, ó. Y igual a AX mais B, certo? Percebam, pessoal, aqui, ó, que Y, nessas duas fórmulas aqui, ó, são equações, certo? São funções de primeiro grau, ó. O D é como se fosse o Y, o 60T, ó, o 60 é como se fosse o A, o T é como se fosse o X. E cadê o B que não está aqui? Aqui é como se o B fosse zero. É como se tivesse mais zero aqui, certo? Nesse primeiro caso aqui que a gente viu, ó, o Y é como se fosse o P. O A é como se fosse 1,5. O X é como se fosse o D. E o nosso B é quem? 4, certo? Então, pessoal, na nossa equação de primeiro grau que tem essa carinha aqui, ó, podemos fazer vários exemplos, né, utilizando essa função de primeiro grau.
O nome desse rapazinho aqui é coeficiente linear. Aliás, coeficiente angular, o A. E esse aqui é o nosso coeficiente linear. Mas mais à frente nós vamos ver o porquê, né? Do coeficiente angular e do coeficiente linear, certo? E quais são as suas características, né? Como se comportam, certo? Bem, pessoal, nesse slide 4 aí, ó, vamos ver a aplicação das equações afim ou equação de primeiro grau, que foi o que eu acabei de mostrar para vocês, certo? Aquela carinha dela que a gente sabe que a equação de primeiro grau ela tem essa estrutura aqui, certo? Mais B. Agora vamos ver na prática como funciona a aplicação dessa equação aqui, dessa funçãozinha aqui, certo? Ó, no slide 4, ele nos diz o seguinte, ó. Imagine a situação de um agricultor que tem 180 metros de arame para cercar um canteiro retangular, de modo que a cerca tenha 3 voltas de arame. Ou seja, é um retângulo desse, é o terreno dele, certo? Ele disse o quê? Que vai ter 3 voltas de arame. Então, cada volta dessa aqui vai ter quanto de arame? Certo? Vamos lá. Se ele tem 180 no total, tá aqui, 180 no total, metros, né, de arame, mas ele vai dar quantas voltas? 3. Então, eu divido isso aqui por 3, para mim saber quantos metros é utilizado para dar uma volta, que é essa aqui, ó. Certo? Então, aqui vai ser, lembrando, né, pessoal, questão de divisão, esqueça o zero, 18 dividido por 3, 6, e acrescento o zero novamente, certo? Então, já sabemos que para fazer uma volta dessa aqui completa, eu preciso de 60 metros de arame, né? Vamos continuar aqui com a questão, ó. Dividindo o comprimento do arame por 3, nós já fizemos isso, né? Obtém-se 60, que deve ser o perímetro do canteiro retangular, né? Pessoal, relembrando o que é perímetro. Perímetro é a soma de todos os lados, certo? Então vamos lá. Ele diz que o perímetro de uma volta é igual a 60, certo? Ou seja, vamos chamar esse lado aqui de x e esse lado aqui de y, certo? Então, temos o seguinte aí, ó. Se o perímetro não é igual à soma de todos os lados, né? Então, vamos lá, ó. Se aqui vale x, quanto é que vale aqui? X também, né, pessoal? Se a altura dele aqui é y, quanto é que vai ser aqui o comprimento dele? Y também. Ou seja, se P, que é o perímetro, é a soma de todos os lados, então eu tenho aqui 2x, né, mais 2y, né? Logo, P é igual a... Pessoal, eu vou colocar em evidência, certo? O que é colocar em evidência? É repetir os termos. Por exemplo, eu tenho esse primeiro termo aqui e esse outro aqui, ó. É evidenciar, certo? Qual parte desse primeiro termo aqui está se repetindo. No caso, é o 2, ó. O 2 se repete aqui e aqui. Então, isso é 2 vezes x mais y. Certo? Percebam que continua a mesma coisa. Por quê? Se eu fosse resolver isso aqui, eu faria 2 vezes x mais 2 vezes y. Então, continua da mesma forma que está aqui em cima, certo? Bem, então eu encontrei a minha fórmula aqui, ó. P igual a 2, né? Aparente x mais y, né? Ó. Porém, eu já sei quanto é o meu perímetro. Ele não me falou que o perímetro é quanto? 60 metros? Então, vamos lá. 60 é igual a 2x mais y. Bem, pessoal, ó, perceba que aqui eu tenho uma função, né? Uma equação, certo? Mas ela não está parecida com a minha equação de primeiro grau, ou a minha equação afim. Não está, né?
Como é que eu transformo isso aqui para deixar ela parecido com essa equação aqui, ó? Minha equação de primeiro grau, né? Se eu tenho 60 aqui e 2 aqui que está multiplicando, eu posso simplificar dividindo tudo por 2. O primeiro lado da equação eu divido por 2, que dá 30, igual 2 dividido por 2 dá 1, então vai ficar só quem? X mais y. Ah, tá certo. Pessoal, eu vou isolar o y, vou deixar ele sozinho aqui, certo? Então eu posso fazer o quê? Põe um x aqui, ele vem para cá como? Lembrando que quando eu vou passar de um lado de uma equação para outro, eu sempre faço o inverso. Se aqui está positivo, vem para cá como? Negativo, certo? Então vamos lá. Então eu tenho que 30 menos x é igual a y. Então eu posso só inverter isso daqui, continuar a mesma coisa, né? Y é igual a 30 menos x, certo? Pessoal, ó, percebam agora que essa equação aqui é a mesma que está aqui, é essa mesma equação aqui, ó, certo? Eu só organizei ela. Então, no caso aqui, ó, eu tenho quem? Y é igual a x, ó. Percebam que o x está antes. Eu posso deixar essa equação mais parecida com a minha equação de primeiro grau? Posso. Então, eu ponho o quê? Y é igual a menos x mais 30. Ou seja, y está em função de x. Ó, percebo que essa minha segunda forma aqui, ó, se assemelha mais ainda à minha equação de primeiro grau. Quem é o a? Nesse caso aqui, ó, é menos 1, né? Porque menos 1 vezes x é x. Então, meu a é menos 1. E quem é meu b? 30. Certo? Ou seja, eu utilizei a equação de primeiro grau para relacionar, certo? O tamanho x com o tamanho y, né? Da largura e do comprimento, certo? Para relacionar um com o outro. Ou seja, o y vai depender de x, certo? Aliás, de x. Ó. Então, pessoal, fazendo uma relação da minha equação do primeiro grau com uma tabela, como é que eu posso fazer? Eu suponho os valores de x e encontro os valores de y. Por exemplo, se x fosse 1, quanto é que teria que ser o meu y? No caso, se meu x fosse 1, meu y teria que ser quanto? 30 menos 1. Meu y teria que ser quanto? Então, 29. Ah, e se meu x fosse 2, quanto seria o meu y? Seria 30 menos 2, 28. E assim sucessivamente. Se fosse 3, daria 27. Certo? Pessoal, ó, percebam que essa relação aqui, sempre a soma deles dois tem que dar 30, certo? Por que que x e y tem que dar 30, a soma dos dois? Porque, pessoal, o perímetro não é a soma de todos eles, certo? Se x e y eu juntar os dois, tem que dar 30. Por quê? 30 mais 30 é 60, que é o perímetro, certo? Então, pessoal, por isso que essa soma aqui, ó, sempre vai dar o quê? 30, né? Que é a relação entre y e x, certo? E como é que eu conseguiria ver isso num gráfico, né? Porque a tabela eu já aprendi que eu ponho os valores de x e vou preenchendo com os valores de y, né? Substituindo y igual a 30 menos 1, y igual a 30 menos 2 e vou encontrando os valores de y. No caso, pessoal, aqui no gráfico, vocês podem perceber o quê? Identificar os valores de x, né, que estão relacionados com y e vice-versa. Por exemplo, quando o x for 25, quanto é que vai ser? Aliás, quando o meu y for 25, quanto é que vai ser o meu x? 5, certo? E quando o meu y for 20, quanto é que vai ser o meu... Nem pôs aqui, ó. 20, quanto é que vai ser o meu x? Aqui.
Ah, eu não pus valor, mas tem como eu saber? Tem, né, pessoal? Por quê? Y mais X tem que dar quanto? 30, né? Então, isso aqui é 20, quanto é que vai ser meu valor de X aqui? 10. Quando meu Y for 15, meu X é 15. Por quê? 15 mais 15, 30. 10 mais 20, 30. 5 mais 25, 30. Certo? Então, isso é que me mostra o quê? Que a relação de primeiro grau pode ser expressa em um gráfico ou em uma tabela, certo? Mostra a relação entre os valores, entre as suas variáveis, né? Que no caso é y e x. Percebam que tem essa cara aqui, ó, certo? Bem, pessoal, ó, no slide 6 temos outro exemplo, né, da aplicação da equação de primeiro grau, né? Lembrando que a nossa equação de primeiro grau ela tem essa estrutura aqui, né? Y é igual ao meu coeficiente angular vezes x mais meu coeficiente linear. Ainda vamos definir o que é esse coeficiente angular e esse coeficiente linear, certo? Mas por enquanto se atentem só a essa estrutura aqui, tá bom? Então vamos lá ver o exemplo aí. Temos o seguinte, ó. Considere um retângulo em que um dos lados mede 5 centímetros. Então, pessoal, vem aqui, ó. Vou pôr aqui. Desenha um triângulo. Aliás, um retângulo, né? Lá no retângulo tem o quê? 5 centímetros. Pronto, ele diz que um retângulo tem 5 centímetros. Certo? Olha, como varia seu perímetro em função da medida do outro lado do retângulo? Ou seja, do outro lado do retângulo é x, eu não sei quem é. Ele não me disse, certo? Ou seja, ele me pediu a variação do perímetro em função do outro lado do retângulo. Outro lado, ele não me disse que era 5. O outro lado é que eu não sei. Ou seja, com certeza minha equação vai estar parecida com o perímetro em função de x, que é meu outro lado, ó. Certo? Então vamos lá, ó. Chegar nessa equaçãozinha aqui, né? Pessoal, ó, ele falou o que? De perímetro. O que é perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados. Então, P é igual a 2x, né? Ó, x aqui mais x aqui, e aqui é 5, ó. Centímetro, certo? Ah, então P é a soma de tudo, então vou ter o quê? 2x mais 10, certo? Pessoal, eu posso dividir tudo isso aqui, ó, por 2 para colocar em evidência, certo? P igual a x, aliás, põe o 2, né, para pôr em evidência. 2x dividido por 2 sobra quem? X. Mais, por mais aqui, x, mais 10 dividido por 2 é 5. Bem, pessoal, então agora vamos resolver alguns exercícios, certo? Ó, a primeira questão do slide 7 aí, ó, que também está presente no material de vocês, nos diz o seguinte, ó, escreva a expressão que relaciona o perímetro de um terreno retangular em que um dos lados mede 7. Pessoal, quando vocês forem ler a questão, vão tentando já imaginar ela. Escreva a expressão que relaciona o perímetro. Opa, o que é o perímetro? Né? É a soma de todos os lados de um terreno retangular. Ah, então ele quer o quê? Ele quer a soma de todos os lados de um terreno retangular. Perímetro. Então vou botar o P aqui, ó, que eu já sei que é a soma de tudo. De um terreno retangular em que um dos lados mede 7. Então, vou dizer que esse lado aqui é 7 centímetros, né? E esse outro aqui ele me falou? Não. Então, eu digo que é x, porque eu não sei quem é. Então, vamos lá. Ele quer o quê? A expressão, a equação que, né, demonstre o perímetro, né, que represente o perímetro desse retângulo aqui, ó. Então, vamos lá. Pessoal, se desse lado é 7, em cima também vai ser 7 centímetros e aqui também vai ser x, certo? Então,
Vamos lá somar tudo, né? Fica 7x, aliás, 2x mais 7 mais 7. Né? O perímetro é igual a 2x mais 14. Pronto. Essa aqui é a expressão, certo? Que representa o nosso perímetro, que é a soma de todos os lados. Se eu quisesse fazer um gráfico relacionando um perímetro com os valores de x, eu poderia fazer? Poderia, certo? A gente fez agora no exemplo passado. Mas aqui ele quer o quê? Ele quer que vocês fiquem se garantindo em montar a equação, certo? Lembrando, ó, só recapitulando como é semelhante à equação de primeiro grau. Ó. P é como se fosse y, o 2 é como se fosse meu coeficiente angular, vezes x, mais b. Né? Então, se eu fosse montar um gráfico, aonde tocaria a reta? No eixo y em 14. Ou seja, a minha reta com certeza partiria daqui, ó, do número 14, do eixo y. São características, pessoal, que nós vamos ver mais na frente, certo? Vamos para a segunda questão agora. Escreva a expressão que relaciona a área de um lote retangular em que um dos lados mede 7,5. Ô, pessoal, do mesmo jeito, né? Não vai mudar nada. Ele quer o quê? O perímetro de um lote retangular de 7,5. Aqui é x. Aqui também vai ser x, lógico, né? E aqui também 7,5. Vai ficar da mesma forma. P é igual a x mais x, 2x, mais 7,5 mais 7,5. Professor, eu tenho dificuldade em somar com vírgula, certo? Pessoal, imaginem que isso aqui é dinheiro, certo? 7,50 mais 7,50. Então, P é igual a 2x mais 15 reais, né? 7 mais 7, 14 reais. 50 centavos mais 50 centavos, 1 real. Então, fica 14 mais 1, dá 15, certo? Então, essa é a minha expressão. Lembrando, né, que se assemelha a uma equação de primeiro grau. Pessoal, e se ele quisesse saber a área, né? Como seria a expressão, né? A expressão matemática que representaria a área, né? Ó, escreva uma expressão. Aliás, é o que ele realmente está pedindo, né? Que a gente acabou calculando o perímetro, mas o que ele quer é a área. Então, pessoal, a área de um retângulo é A igual a base vezes a altura, certo? Então é só substituir, né, pessoal? Quem é minha base? 7,5. E quem é minha altura? X. 7,5x. Pronto. Essa aqui é a minha expressão que representa a área, né? A minha equação, certo? Do mesmo modo, ela também se assemelha à equação linear. A única diferença é que o b é zero, ó, nessa expressão aqui, ó, não tem b, ó, perceba que só tem 7,5 vezes x, só tem essa primeira parte, não tem um b, certo? Mas não deixa de ser uma equação de primeiro grau, tranquilo? A terceira questão, ó, escreva a expressão da fórmula da área de um triângulo cuja altura mede 16 centímetros. Ou seja, ele quer o quê? A fórmula de um triângulo. Isso aqui é a primeira, né? Primeira questão. Segunda. Vamos aqui fazer a terceira aqui, certo? Terceira. Ele quer que a gente relacione o quê? Escreva a expressão da fórmula da área de um triângulo. Então, a área de um triângulo, pessoal, é igual a base vezes a altura dividido por 2, certo? Porém, o que foi que ele nos deu aí na questão? Ele nos falou que a altura mede 16, então eu já posso substituir aqui, né? Então, A é igual a B vezes 16, dividido por 2, certo? Pessoal, tem como eu simplificar isso aqui? Tem. Como? A é igual a 16b dividido por 2.
Pessoal, 16 dividido por 2, 8. Então aqui ficaria 8b. Certo? Outra expressãozinha. Certo? Que a gente obteve, que é a expressão da área de um triângulo. Certo? A diferença aqui, ao invés de x, a gente tem b. E eu simplifiquei aqui, né? 16b dividido por 2 é igual a 8b. Bem tranquilo, né? A questão 4 nos diz o seguinte, ó. Escreva a fórmula que relaciona o preço de uma corrida de táxi em uma cidade, cujo preço por quilômetro rodado é 3,50. Ou seja, vou pôr esses dados aqui, ó, da quarta questão. Quilômetros rodados, né? Quilômetro é 3,50, certo? E a bandeirada é 5. Lembrando, pessoal, que essa bandeirada é uma taxa fixa que a gente paga assim que entra no táxi. Ah, e a minha bandeirada, que eu chamei de B, né, é R$5. E ele quer uma expressão aqui, ó, que me descreva o preço que eu vou pagar, né? Então vamos lá, ó. Então o preço que eu vou pagar, ó, P. Pessoal, uma perguntinha. O preço está em função de quê? P está em função de time, né? Que é a distância que ele percorreu. Ou seja, o preço está dependendo da quilometragem, né? Então vamos lá, ó. Pessoal, um valor fixo que tem que ter num preço. Qual é? 5, né? Então 5 eu já posso colocar aqui, ó. Com certeza o meu preço eu vou pagar no mínimo 5. Então já ponho aqui, ó, igual a 5. E quanto é que eu vou pagar por cada quilômetro rodado aqui, ó? Eu vou chamar quilômetro rodado de distância, né? Eu vou pagar 3,50. Aliás, deixa eu botar aqui, pessoal. 3,50 por cada quilômetro rodado, ou seja, a minha distância, ó, 3,50 por cada quilômetro rodado. Eu estou multiplicando por quê? Se eu rodar 1 km é 3,50. Se eu rodar 2 km, só é substituir aqui, ó. 2 vezes 3,50 dá 7, certo? Ou seja, eu vou pagar R$7 por quilômetro rodado, mais o preço da bandeirada, certo? Então, minha equação aqui, que representa o meu preço, é essa, P igual a 5 mais 3,50 vezes D, certo? Eu ainda posso reorganizar ela para que ela fique semelhante a quem? A nossa equaçãozinha aqui, ó, equação de primeiro grau, certo? Vamos reorganizar ela. Então, P é igual a, ponho só esse 3,5 vezes D antes, mais 5, certo? Então, pessoal, percebam que o P é como se fosse o Y, 3,50 como se fosse o A, e o X como se fosse a distância, e o meu B é 5. Certo? Então, esse primeiro capítulo aí, da nossa unidade 3, tenta focar mais aonde? Na questão da montagem da expressão, da equação, certo? Que se assemelha à função de primeiro grau, que é essa, que tem essa cara aqui, certo? Essas características. Tranquilo?